capítulo 1 até o capítulo de número 11, ele faz uma excelente exposição do Evangelho. Ele vai mostrando para aqueles irmãos de Roma o quanto o ser humano vai se distanciando de Deus, o quanto vai sendo corrompido, o quanto vai sendo depravado, até que todas as questões da sua vida sejam atingidas de fato pelo pecado. E o quanto Deus, na sua misericórdia, no seu amor, mesmo tendo todos os homens pecado, todos recebendo o salário de morte sobre si, que é o salário sobre o pecado, Paulo vai dissertando e mostrando para aqueles irmãos o quanto Deus, no seu amor, vai, através de Cristo Jesus, fazendo com que o Evangelho venha trazendo redenção para a vida daqueles que vão encontrando-se com Cristo. Não apenas os judeus, chamado povo da aliança, aquele povo por quem o Senhor realmente forma e se deleita em tratar através deles desde Abraão, mas também os gentios de forma indistinta, num plano maravilhoso. E Paulo chega lá no capítulo de número 11, encerrando essa questão de mostrar como o Evangelho é poderoso para transformar pessoas, mudar a sua sorte, dar certeza, condição de vida eterna. E Paulo termina essa exposição no capítulo 11, nos versículos 33 a 36, aonde ele faz uma grande doxologia, uma palavra de adoração, um momento realmente de rendimento ao Senhor, de dizer: Senhor, estou rendido diante de Ti, Pai, estou curvado diante do Senhor. Depois de escrever e trabalhar o que o Evangelho é, Paulo começa a dizer: puxa vida, que profundidade é a riqueza do conhecimento de Deus. Que caminhos insondáveis a gente encontra no Senhor. Que caminhos inescrutáveis. Quem que pensou nisso antes de Deus? Quem deu conhecimento a Deus? Não, somente Ele é o detentor de tamanho conhecimento. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas que nós vemos e não vemos. Então glórias sejam dadas somente a Ele eternamente. E aí, querido irmão, querida irmã, por conta disso, você ainda está com a Bíblia aberta, ele vai começar o capítulo 12 dizendo: eu então, irmão, venho rogar a vocês, eu venho pedir a vocês. E na minha versão, a versão revista e atualizada, ele diz assim: rogo-vos, pois. Meus irmãos, depois de ter dito tudo isso que vocês viram anteriormente, por conta disso, se vocês estão entendendo o que eu estou escrevendo, eu venho rogar a vocês, que são alvos da misericórdia de Deus, que vocês de fato venham tomar algumas atitudes, venham de fato estar preparados e vivenciando esse tempo, com todas as lutas, com todas as dificuldades que acontecem, que vocês de fato vivam o Evangelho no meio desse tempo. E essa, querido irmão, querida irmã, é a exposição que eu gostaria de trazer para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Diante desses dias tão tensos, diante de tanta divisão que nós estamos observando, diante de tanta gente que quer lacrar, que quer mostrar com frases daquelas assim: poxa, essa eu tirei lá do fundo da gaveta. Gente que quer mostrar que sabe mais do que os outros, gente que quer ser doutor em tudo e ao mesmo tempo em nada. Gente que quer mais acusar do que estender a mão. Paulo vai trazer para aqueles irmãos naqueles dias, e eu quero compartilhar com você nessa manhã, quanto nós devemos, irmãos, viver o Evangelho, o desafio de viver o Evangelho nesses dias de hoje. Rapidamente, algumas dificuldades básicas que a gente tem de viver esse Evangelho. No versículo de número 1 do capítulo 2, Paulo vai mostrar, irmãos, que uma das dificuldades que nós temos é de compreender o que é o Evangelho de fato. Compreender no sentido de trazer para o nosso coração que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus sobre nós. O versículo de número 1 traz isso de uma forma belíssima. Paulo, na realidade, está chamando, convocando aqueles irmãos para cultuarem a Deus. Mas ele traz para aqueles irmãos que aqueles irmãos sejam inteligentes, que eles tenham a visão, irmãos, de que eles devem ter sempre no coração como eles foram livrados por Deus.
E esse é um ponto que eu gostaria de trazer para você. Quando você vem para a igreja, você traz no seu coração que Deus tem te libertado desse mundo, que Deus tem te libertado do castigo eterno, que Deus tem te libertado, querido irmão, de um pensamento que tem um destino certo, se você tem entendido bem o que é o Evangelho. É por isso que Paulo diz: eu rogo, queridos irmãos, pelas misericórdias de Deus. A palavra misericórdia significa que você não recebeu o castigo que deveria ter recebido. Misericórdia, diferentemente de graça, é Deus segurou a sua mão, Deus não exerceu o castigo sobre nós. Paulo lá atrás, ele disse: o salário do pecado é o quê? A morte. E ele te pagou com esse salário? Lá em Romanos capítulo 3, ele diz assim: porque todos pecaram, ninguém escapou disso, todos pecaram, e o castigo então deveria ser aplicado a todos, indistintamente, querido irmão, toda a raça humana. Mas o Senhor não fez assim com a minha vida. Que Deus é esse que me ama assim? O Senhor não fez isso com a sua vida. Você se vê alguém livrado, perdoado, cuidado por Deus? Paulo então está trazendo para nós, irmãos, que uma das dificuldades básicas para viver o Evangelho é nós compreendermos a lógica de que nós fomos livrados, nós somos alvos da misericórdia do Senhor. E não era apenas Paulo. Jeremias, no seu livro de exposições, nas suas lamentações, um belo poema, onde ele fala da dor, do sentimento que ele tinha com Israel sendo levado para o cativeiro. Jeremias fala que tinha a sensação de que os dentes estavam mastigando areia, de tão dor que ele sentia. No entanto, eles dizem assim: mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. E nós acabamos de cantar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Foi o primeiro cântico que nós levantamos ao Senhor aqui. Mas será que nós compreendemos o que isso significa, irmãos? E quando eu falo compreender, será que isso no meu coração de fato tem sido verdade? Uma segunda coisa é que de fato, querido irmão, viver o Evangelho é antinatural. O nosso homem natural é corrupto, desejoso de pecar e desejoso de ser independente, tanto de Deus quanto de qualquer outra coisa. E uma frase que você ouve nesses dias é exatamente essa: meu corpo, minhas regras. Se é comigo, eu resolvo o que eu quero fazer ou não. E com o Evangelho, querido irmão, não é diferente. Isso é muito complicado. Porque dentro das igrejas, embora a gente tenha aquela aura de santidade, né? Você encontra o irmão, paz do Senhor, querido, louvado seja Deus pela sua presença, como é bom estar contigo. Mas dentro do coração, basta um irmão dizer assim: vamos cantar aquele cântico, que você já começa a ter o seu senso de independência. Não gosto dessa música. Uai, você não está cantando, não é para Deus? Não é Ele que deveria gostar ou não? Quem que vai pregar hoje? É fulano de tal. Puxa, não gosto desse pregador. Ué, mas é a palavra que vai ser exposta ou é o pregador que vai dar um showzinho para você? Vai fazer um carinho no seu ego. Percebe que, mesmo que a gente não perceba, nós vamos exercitando, irmãos, o nosso gosto, o nosso querer. O seja feita a minha vontade, assim na terra como na terra mesmo, porque no céu não é. É antinatural, irmãos, viver o Evangelho, porque o tempo todo nós pensamos que somos injustiçados, que Deus poderia dar para mim a bênção que Ele deu para o outro irmão. Por que Ele tem isso e eu não tenho? Por que Ele tem essa situação e eu não vivo? Por que Ele casou com uma pessoa tão bonita e eu casei com aquela draga? Você não fala, mas você pensa. E por quê? Por quê? Por quê? Porque na verdade eu me sinto injustiçado. Eu clamo por justiça, desde que seja a minha justiça. E isso daria mais alguns sermãos, irmãos. E aonde você está vendo isso nesse texto, meu irmão?
Olha para o versículo 2, quando Paulo fala assim: não tome a forma desse mundo, que se vê o tempo todo injustiçado, reclamando, fazendo protesto. Quando não faz pela rua, faz dentro do coração. E mais uma questão para que você perceba o que está escrito no texto, querido irmão. Quando o apóstolo diz que é para você não tornar da forma desse mundo, mas ser transformado, e o verbo no seu original é voz passiva, você ser alvo de transformação que vem de fora, não vem de você mesmo. Seja transformado pela renovação da vossa mente. Só o fato de estar escrito que a sua mente precisa ser transformada, significa que a sua mente já tem uma forma anterior que precisa ser mudada. E é por isso que é antinatural. Porque a forma natural das coisas é a gente ter uma mente voltada para o pecado, voltada para a queda, como Paulo fala nos primeiros capítulos dessa carta. Mas aí, agora que ele está aplicando, ele diz: não se deixe levar pelo espírito desse mundo, mas seja transformado, seja mudado, seja de fato alguém diferente do que é o natural. Daí então, irmãos, como a gente não pode tomar a forma desse mundo, como viver o evangelho nesses nossos dias? E aí eu queria abrir com você e queria que você olhasse para o texto para a gente caminhar nessa manhã. Depois de vermos as dificuldades, irmãos, vamos ver o que Paulo está dizendo nesse texto para que nós venhamos a ser lembrados, porque eu creio que você já sabe dessas coisas. A primeira questão, irmãos, de viver o evangelho nesses nossos dias é renúncia. Renunciar. Aprender, conhecer o evangelho significa você de fato se despir de si mesmo e se apresentar diante de Deus, entendendo que Ele deve ser adorado e não você mesmo. O Senhor é digno de culto, de ser glorificado, de ser bendito a cada dia, não o meu ego, não a minha vontade, não o meu querer. E é isso que está no versículo 1 desse capítulo de número 12, meu irmão. Eu leio para você: irmãos, eu venho rogar, clamar a vocês que entenderam que são alvos das misericórdias de Deus, que vocês apresentem a sua vida como um culto ao Senhor. Um culto, um sacrifício que seja vivo, ou seja, eu não entro dentro da igreja por um ritual, eu entro com o entendimento de dizer: Senhor, eu vim para te adorar, eu vim para renunciar à minha vontade, porque eu entendo que a sua é melhor do que a minha, que o Senhor é sábio e eu não sou tanto, que o Senhor é Deus, mas eu sou criatura do Senhor, por isso eu renuncio ao meu querer para me oferecer a ti, Pai. E ele diz: isso é um culto vivo, mas é também um culto santo. Eu me separo das coisas desse mundo. A palavra santo é isso, ser separado. Senhor, eu não vou cultuar ao que eu tenho visto aí fora, mas eu me apresento para ser realmente total entregue diante de ti. E isso é agradável a Deus. E isso significa que eu presto um culto a Deus, irmãos, com entendimento, com raciocínio. O meu culto não é um culto em que eu me abstenho de ver que tem outros irmãos que são salvos do meu lado. O meu culto não é um culto desprovido de lógica, no sentido de eu ver que eu sou salvo, que era para eu estar morto, mas o Senhor me redimiu, que era para eu estar perdido, mas o Senhor me achou, que era para eu estar em qualquer lugar se fosse pelos meus caminhos naturais. Mas Deus tem me chamado, Deus tem me feito entender o evangelho, Deus me mostrou que sem Ele não tem conversa. Por isso eu venho, renunciando à minha vontade, me colocar diante de Deus. E isso explica muita coisa, irmãos. Quando algum ato do culto realmente não mexe com o meu coração, não mexe me apertando um pouco, eu preciso rever tal situação. Talvez hoje em dia, nos nossos momentos mais reformados, mais sábios, nós queremos informação, nós queremos saber do grego, do hebraico, nós queremos conhecer a teologia bíblica, a teologia sistemática, nós queremos que alguém nos mostre os cantos de páginas, que a gente observa curiosidades, mas o que tem faltado muitas vezes, irmãos, é eu saber que sou adorador, sou servo, eu vim para cultuar, eu não vim aqui simplesmente para satisfazer o meu intelecto, mas eu vim
com o meu intelecto para dizer: Deus é digno de glória e não eu. E isso pega, porque na hora que eu vou ofertar, colocar meu dízimo a Deus, eu entendo que Ele é meu provedor. Quando eu vou cantar para o Senhor, eu estou me despindo daquilo que eu penso que é o meu ego, e eu estou dizendo que tudo é para o Senhor. Quando eu estou lendo a palavra, é palavra do Senhor e não a minha, e aí eu obedeço, ou eu sei que eu estou em pecado, descumprindo a palavra de Deus. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem depois a gente vê como é que funciona. Ou é ou não é, é sim, sim, não, não. E o versículo 2, irmãos, traz uma segunda questão. Como viver o evangelho nesse tempo de hoje? Fugindo da forma, do pensamento, da visão desse tempo. Se você está com a sua Bíblia aberta, o apóstolo diz o seguinte: não tomem a forma dessa era. A palavra século aí é a palavra era, ou esse sistema de pensamento, chamada cosmologia, a visão, a ideologia desses dias. Fuja disso. Não deixe isso realmente moldar você, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Ou seja, a sua mente tem que ser continuamente encharcada, irrigada com o Evangelho de Deus, para que ela não venha se ressecar no formato desse mundo. É dinâmico, é vivido, é todo dia. É por isso que a gente volta todo domingo. É por isso, queridos irmãos, que a gente lê o mesmo texto da Bíblia várias vezes e ele fala várias vezes conosco. É por isso que todas as vezes que você ouve um sermão que genuinamente é bíblico, ele sempre vai pegar em alguma coisa na sua caminhada. Ele sempre vai mostrar para você que tem um passo além. Ele sempre vai ser mais profundo, vai te alcançar. Ele sempre vai em algum momento te incomodar, porque você vai ter a sensação de que, puxa, tem mais coisa para caminhar, tem mais coisa para melhorar. Mas aí, querido irmão, o apóstolo vai começar a abrir esse texto. E aí nós temos então 3 grandes passos que esse capítulo trabalha conosco. O primeiro deles está aí no versículo 1, que é culto. O segundo, que é o versículo 2, Paulo vai abrir nos 18 versículos seguintes. E significa 2 blocos, do verso 3 ao verso 8, quando ele fala conosco, irmãos, que além de prestar culto, eu preciso servir a igreja. E servir com a igreja, e ele vai mostrar a forma disso ser feito. E dos versículos 9 até o versículo 21, ele vai mostrar para nós que eu preciso servir a esse mundo, servir a minha cidade, servir ao meu estado, servir ao meu país, servir ao meu planeta. E ele também vai falar sobre isso. Antigamente, a gente era muito lembrado nos cultos pelos pastores que nós entramos para adorar no templo e saímos para servir. A igreja entra, adora, cultua, bendiz o nome do Senhor, se alegra, é trabalhada, é edificada, mas quando sai daquelas portas, ela não sai indiferente, ela sai para entrar no mundo com os 2 pés e vai pular lá dentro e vai fazer diferença. Ela serve. A igreja não está nesse caminho nosso, irmãos, a passeio. A igreja não está aqui para desfrutar desse mundo. A igreja está para realmente experimentar a palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. É a igreja que vai lá, não é o inferno que vem para cá. A gente que pisa lá e detona. E como, irmãos, que a gente vai servir? Em primeiro lugar, a igreja. Olha para a sua Bíblia aí, versículos 3 a 8. Eu fujo da forma desse tempo, servindo a igreja. E Paulo começa então, irmãos, a mostrar algumas coisas muito bonitas. A primeira então que nós vamos trabalhar está aí no versículo de número 3. Paulo diz assim: me foi dado um presente, por aquilo que me foi concedido. Ou seja, Paulo está demonstrando que ele possuía um dos dons que ele vai listar aí agora. Ele diz então: olha,
Eu digo, cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está dizendo então, queridos irmãos? Que a primeira coisa para você servir a sua igreja é, de fato, você não pensar de você mais do que você é de verdade. Nos nossos dias, irmãos, uma das situações que mais vemos na igreja é que muita gente está apenas sendo puxada dentro da igreja. E poucos dentro da igreja carregam a igreja nas costas às vezes. Muitos estão entrando e saindo. Não ajudam na caminhada da igreja. Há até uma estatística que eu não sei se é verdadeira ou não, mas eu não descreio dela, que é aquela assim que cerca de 10, 20% faz o trabalho todo da igreja. E os restantes, 80%, 90%, são espectadores dentro da igreja. E por que isso, irmãos? Porque às vezes tem uma visão deturpada de si mesmo. Às vezes entendem que eles não estão ali para fazer nenhum tipo de serviço. Na realidade, eles estão mais para serem edificados, para buscar a sua bênção, para receber um milagre, para ser servidos por Deus e pelos irmãos da igreja. Eles são espectadores, entraram, pagaram seus ingressos. Alguns dizem, eu dou meu dízimo, então eu estou aqui para receber, de fato, uma contraproposta, um contra-retorno, alguma coisa nesse sentido. Um contraponto. E isso, irmãos e irmãs, é pensar de si além do que convém, como ele diz aí no versículo de número 3. Pastor, pesada essa resposta, né? Pois é, meu irmão, mas é o que está escrito. Se você está lendo aí, por isso que eu pedi para você olhar para a sua Bíblia. Ele diz, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que isso, irmãos? Versículo 4, versículo 5, vai abrir mostrando para nós o seguinte: todos nós recebemos do Senhor talentos e dons para edificarmos uns aos outros na casa de Deus. Todos nós, irmãos, recebemos situações que nos mostram que certas coisas nós fazemos melhor do que o outro. Tem certa situação, meu querido, que só você faz desse jeito. E não adianta muitas vezes a gente cobrar isso dos outros, porque se alguém está ocupando o lugar de outro alguém está tendo que fazer demais e não vai fazer tão bem feito, e outro de fato não está trabalhando, não está vivenciando aquilo dentro da igreja. Complicado isso. Mas veja bem, não é apenas servir a igreja, servir uns aos outros, entender, irmão, qual que é o seu lugar no corpo de Cristo. Qual é, de fato, a capacitação que Deus tem te dado? E eu acho isso fantástico, porque Paulo vai listar nesses versículos aí 7 dons. Ele não esgota a lista de dons que a igreja recebe. Mas nesses 7, ele mostra para nós, irmãos, que há uma variedade de circunstâncias que eu posso ajudar a igreja do Senhor. Eu posso viver o evangelho aqui dentro. Eu posso me distanciar do pensamento do mundo e contribuir para que a minha igreja cresça. Eu posso fugir do pensamento do mundo, que é um pensamento de sempre se ver injustiçado, querendo retratação, querendo bênção. E aqui não, aqui eu venho servir porque eu sei de onde Deus me tirou. Então aqui eu dou ao Senhor, eu abençoo outros irmãos. Paulo lista aí, querido irmão, se você está com o texto, vai lendo. Ele fala de profetizar, que não é aquela profecia que você está familiarizada com o Antigo Testamento. Mas profetizar, e ele diz isso no versículo 3, é a graça que me foi dada. Ou seja, é levar a palavra, levar a correção, é denunciar o pecado, mas também trazer edificação. É aquele que fala, é aquele que expõe para a caminhada dos demais, de tal sorte que o evangelho seja continuamente lembrado, trazido à tona. Ele fala, querido irmão, em prestar serviço prático. Versículo 7, quando ele cita a palavra ministério, ele fala, querido irmão, de ensino. Versículo 7 ainda, ele fala daquele que exorta, daquele que tem o dom de chegar para outra pessoa e falar assim: meu irmão, olhe para o lugar certo, tire o seu olhar daquilo que não presta e de fato olhe para a palavra, olhe para a sua vida, olhe para o Senhor.
Aquele que diz, meu irmão, tal coisa não é de Deus, fuja dessa situação. Ou seja, há um dom, há um talento para exortação. Ele fala, querido irmão, sobre contribuição para a necessidade das pessoas. Aquele, querido irmão, que tem realmente condições e que exerce liberalmente a questão de contribuir. E às vezes, irmãos, nós fazemos até mesmo uma graduação. Não, tal irmão está nesse ministério da igreja, ministério top. Tal irmão está nesse ministério da igreja, esse ministério é meio marginal na casa de Deus. Mas Paulo está mostrando, irmãos, que todas as questões são valiosas, valorosas e são prazerosas para aquele que exerce e ao mesmo tempo edificantes para a igreja que recebe. Então um irmão que tem de fato condição e é liberal, ele vai abençoar as outras pessoas. E eu não estou falando aqui, irmão, de alguém ser rico ou ser pobre, porque tem muito pobre que é mesquinho, é aquele camarada que sovina. Paulo não fala de quantidade. Paulo não está especificando um valor. Se você ganha acima de 18 salários, você pode contribuir. Ele não fala isso em momento nenhum e a Bíblia não fala isso. Ao contrário, a Bíblia fala de uma senhora que não tendo nada, dá tudo o que tinha no altar do Senhor. Então, querido irmão, liberalidade em contribuir é uma outra questão de abençoar. Ele fala ainda de liderança e fala de misericórdia. Aquele que lidera, aquele que preside, que faça com diligência, ou seja, com tenacidade, buscando que a coisa ande de fato, seja alguém que tenha visão, que olhe com assiduidade para os problemas e as dificuldades que têm que ser vencidas. Mas aquele que exerce misericórdia, ou seja, aquele que exerce o cuidado para com aquele que está ferido, machucado, cansado. Aquele que não chega para pisar em cima do outro que já está caído, mas chega para levantá-lo, que também faça com alegria. Querido irmão, leia aí no seu texto comigo, e eu quero trazer algumas coisas sobre o serviço à igreja para você. Versículos 4 a 6 aí do seu texto, Paulo vai falar que cada um entenda a sua capacidade. Veja que o apóstolo não está dizendo, irmãos, que a gente precisa disputar uns com os outros. Se a minha capacidade de servir é essa, dentro dessa condição, que eu faça aqui, entendendo o meu limite, que eu faça o meu melhor e pronto. É ali que Deus vai me abençoar. Se a minha capacidade, a minha visão dentro do serviço que o Senhor me concedeu, ela é um pouco mais ampla, que eu seja mais amplo no trabalho da casa do Senhor. E isso é fantástico, irmãos, porque não cansa ninguém, cada um faz, de fato, com prazer. Ele fala sobre dedicação nos versículos 7 e 8. Dentro do trabalho da igreja, querido irmão, é preciso esforço, suar a camisa de verdade. Não tem essa, querido irmão, de falar assim, eu não posso fazer tal coisa porque vai talvez sujar a minha roupa. Irmão, dentro da igreja, o barco é movido a remo. E cada um tem que pegar o seu, e a gente tem que caminhar junto. Não adianta alguns remarem, porque o barco vai começar a andar em círculos. Não adianta a gente remar um contrário do outro, que ele não sai do lugar. A gente tem que achar o compasso e dia a dia começar a fazer as coisas andarem. Ele fala de liberalidade, ou seja, seja mão aberta, generoso, abençoador. E se não é com dinheiro, querido irmão, é com o seu talento, é em ceder alguma coisa para o irmão, é ensinar alguém a trabalhar, a fazer outras coisas dentro da igreja. Quanta gente passando aperto, você é uma doceira de primeira, mas não dá uma receita, porque não, é só eu que sei fazer. Com isso, a gente vai vendo a igreja cada vez mais provida de talentos. Você encontra alguém na rua e a pessoa fala, eu estou com uma causa na justiça. Rapaz, lá na igreja tem um advogado bom. E esse advogado é liberal, tem um coração na obra. Ele vai te dar uma consultoria, ele vai te dar uma direção, ele vai te ajudar. Eu estou passando por muita luta, porque as coisas têm faltado. Olha, lá na igreja a gente pode te dar uma força. O pessoal sempre contribui com gêneros alimentícios, tem cestas básicas, nós vamos te abençoar. Irmãos, os exemplos seriam inúmeros, mas isso tem que sair de um ideal e passar a ser prático, servir a igreja.
Nossa igreja, irmãos, é uma igreja extremamente abençoada. Muito abençoada. Nós somos muito abençoados. Nesse tempo, irmãos, as pessoas quase têm vergonha de falar isso. Porque o mundo é só de reclamação. Então, se você não acha alguma coisa para reclamar, parece que você está fora de moda. Né? Como a palavra mais falada aí nessa semana. Cadê o Vitinho, né? A palavra do inglês lá, cringe. Se você não tem um negócio para reclamar, está errado. Mas veja que a gente devia encher a boca para falar: Deus tem cuidado de mim. Deus tem me abençoado. Deus tem colocado pão na mesa. E eu escolho o tipo de pão que eu quero comer. Mesmo que seja quente ou frio, eu escolho. Mesmo que seja com manteiga ou sem. Chamado pão do susto, né? Aquele que se abre e fala: epa! Mas eu escolho. Louvado seja Deus. Quando a gente se vê abençoado, querido irmão, a gente vê que a gente pode ajudar. E aí, não apenas dentro da igreja, a gente vai olhar para fora com outro olhar. Olha os versículos de 9 a 21, que você vai ver que quando Paulo fala assim: não tomando a forma desse século, dessa era, esses conceitos que estão aí, tenham a sua mente renovada a cada dia para que vocês experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus sobre vocês. E como, pastor? Está aí, meu irmão, de 9 a 21, ele começa a mostrar para você, primeiro, o amor seja sem hipocrisia. O que é um amor hipócrita, meu irmão? É um amor com máscara. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado aí, e de repente o pregador fala assim: dá um sorriso para essa pessoa aí. Você consegue ver com a máscara? Como diz o presbítero Abraão aqui, né? Dá um sorriso com os olhos, né? Você já tem que começar a criar outras coisas, porque cadê a boca do sujeito, do cidadão? Está com máscara. E o que é um amor mascarado, querido irmão? É aquele amor que você fala, mas não exerce. É aquele amor que você diz assim: eu te amo em Cristo, né? Ô falsidade. Porque eu te amo é quando você de fato começa a se identificar e caminhar junto com o outro. O amor seja sem hipocrisia. E olha que coisa pesada que ele fala na segunda frase aí do versículo 9. Detestai o mal. Para de celebrar a queda dos outros. Para de celebrar quando alguém que pensa diferente de você realmente toma um tropeção. Querido irmão, o negócio é tenso. Ele diz para que a gente aprenda, irmãos, agora voltando à questão da igreja, que a gente se ame de uma forma cordial e que a gente honre um ao outro. Honrar o irmão. Aprender, irmãos, a elogiar. Faz um exercício rapidinho. Se você esquece quem é familiar seu, tá? Mas dá uma olhada na nave da igreja, pensa qual foi a última vez que você elogiou, ou no seu coração, ou na sua mente, ou mesmo de palavra, um irmão que está aqui dentro. Pensa, qual foi a última vez que você falou assim: Deus, obrigado pela vida da irmã fulana de tal, que eu sei que ela é uma mulher de oração, está cobrindo a tua igreja nessa hora também, orando. Pensa na última vez que você chegou e falou: Senhor, louvado seja o teu nome por aquela pessoa que está lá na mesa de som. Porque ajuda que o miserável do pastor não tenha que ficar gritando e nem eu fique ouvindo os berros. Eu posso ouvir bem. Que bênção ter alguém que opera som. Pastor, mas isso parece ser tão simples, mas é isso mesmo, irmão. A gente tem perdido a noção da simplicidade e a beleza das coisas. Porque o mundo tem te empurrado que o belo é só aquilo que ele diz que é belo. Versículo 11, querido irmão. No zelo, não sejais remissos. O que é isso?
Você precisa ter cuidado com as coisas do reino. Você precisa se cuidar, querido irmão, como um crente. Você não é qualquer um. Você não está nessa barca aí como mais um na multidão. Você é filho de Deus vivo. Mas será que você age como um filho de Deus nessa terra? Como um embaixador do reino, como a gente pregou alguns dias atrás? Aí a gente vai ver no final aí do versículo 11, a questão de fervor do Espírito. Querido irmão, querida irmã, a igreja reformada, nossa visão teológica, ela tem sido soprada por Deus por um momento muito lindo. Muita gente querendo descobrir e conhecer e se achegar a essa doutrina. Mas isso, irmãos, como uma moeda, tem um lado que é cara, mas tem o outro que está muito junto, que é a questão de quanto mais você obtém conhecimento, mais conhecimento bíblico, mais caminhada, você às vezes tende a entrar numa via de soberba. E aí você para com as coisas mais simples, mas que são vida para o crente. Olha para o texto, ele diz, sede fervorosos de espírito. E isso, querido irmão, é um imperativo, não é um optativo. Isso é algo que o apóstolo está dizendo, gente, vocês precisam orar. Vocês precisam de fato ler a Bíblia. Vocês precisam cantar com intensidade, com vigor, com alegria. Vocês precisam decorar versículos bíblicos e fazer isso encharcar sua mente. Irmãos, o nosso desejo não é de constranger, mas pensa, se eu perguntar para você assim, qual foi a rede de fast food que causou um tumulto no meio evangélico essa semana? Irmãos, vai faltar braço para levantar aqui e dizer o nome. Mas se eu te perguntar, qual o versículo que você guardou essa semana, que mexeu com o teu coração e te fortaleceu? Qual foi a última vez que você pegou um versículo para decorar, irmão? Já preguei sobre isso uma manhã aqui, um tanto de gente veio conversar comigo depois por conta disso, porque guardou o saudosismo, mas não guardou o que era para guardar. Antigamente, as crianças na escola dominical, na hora da chamada, cada uma falava o nome e tinha que falar um versículo bíblico. E aí, durante a semana, haja pai sendo perturbado, me ensina o versículo, me fala e tal. Mas chegava no outro dia, lá no domingo, Joãozinho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nos nossos dias, irmãos, a gente tem Bíblia de todo quanto é jeito. Você tem Bíblia eletrônica, a vela, a palito, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, do jovem, do idoso, do ultrapassado, até do traspassado. Você tem Bíblia de todo jeito, mas você não tem a Bíblia no seu coração. Você não tem a Bíblia na sua mente. No zelo, querido irmão, seja de fato alguém que não fique se escondendo, não sejais remisso, mas seja fervoroso. Coisa difícil dos nossos dias é um irmão virar para o outro e falar assim, Deus te abençoe em nome de Jesus, sua casa seja próspera, o Espírito Santo domine aquele negócio lá, de tal forma que na sua vitrola só toque coisa que presta. Mas infelizmente tem muito crente que sabe a última moda do sertanejo universitário, mas não conhece uma canção que flua do seu coração para falar com Deus. Está doendo, né, irmão? Imagina no coração do Senhor. Versículo 13, meu irmão. Aliás, 12. Ele fala de esperança. Nesses nossos dias, irmãos, aonde está a esperança desse mundo? Aonde está a esperança do crente? Quando as pessoas vêm até nós, irmãos, será que elas têm percebido que nós temos um sentimento diferente, uma visão diferente? Diante da dor, será que as pessoas têm sido incentivadas a orar, a perseverar, a olhar para esse tempo nosso e entender que é um tempo passageiro de verdade, irmãos? E eu me preocupo com isso, porque o crente, ele vive o agora, mas ele vive olhando escatologicamente, ele vive olhando para a volta de Jesus.
Ele vive olhando, irmãos, para que a gente perceba que o Senhor está vindo buscar a sua igreja e os tempos estão cada vez mais afunilando, a coisa vai ficar mais apertada mesmo. E com isso, a gente vai para os versículos 13 e 14, irmãos, que nos falam de ser hospitaleiros, de contribuir para com os que sofrem, mas também para aqueles que não sofrem, aparentemente falando. A hospitalidade, meu irmão, minha irmã, tem sido um negócio muito negado nesses nossos tempos. E quando eu falo que igreja é um lugar da gente ser gente boa, da gente abraçar, da gente compartilhar, irmãos, a gente precisa ver quantas vezes nós fazemos o bem para os irmãos da igreja. Qual foi a última vez, minha irmã, que você fez um bolo e levou para um irmão que você gosta? Tira os seus parentes, por favor. Qual foi a última vez, meu irmão, homem, que você procurou um irmão da igreja para falar, eu preciso conhecer aquele rapaz, vamos chamar ele para pescar junto? E é estranho, porque quando a gente fala uns negócios desses, a tendência é, ou a gente está sendo simplista, simplório, ou a gente está sendo ufanista, coisa que não vai acontecer mesmo. Mas veja como é que a gente tem sido tão pouco companheiro das pessoas na igreja. Conforme a gente entra, a gente sai. Se a água está descendo ou está subindo, não faz diferença. Se eu chego aqui, essas lâmpadas estão todas queimadas, alguém vai trocar. Se eu entro dentro do estacionamento e não tem um negócio legal, não tem alguém que vai olhar. Se eu vejo uma pessoa caída na rua, alguém vai ajudar. E eu não faço diferença. Mas eu sou moldado com os costumes desse mundo. Versículo 15 vai sintetizar isso quando a gente vai aprendendo o que é sentir a dor do outro e a alegria do outro. Chorar com aqueles que estão chorando. Levar uma palavra de acolhimento. Mas também celebrar a alegria do irmão. Conseguiu trocar de carro. Glória a Deus. Que você me dê várias caronas. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. É porque é você que vai pagar o combustível. Então, bom demais. Que bênção. Trocou de casa. Louvado seja o Senhor. E eu vou lá tomar um café com você. Vamos celebrar juntos. Ah, conseguiu um namorado, uma namorada. Glória a Deus. E às vezes se livrou de um namorado ou uma namorada que não presta. Glória a Deus também, ué. Bênção. Com isso, irmãos, a gente vai caminhando para o versículo 16, onde Paulo vai relembrar o que ele falou lá no 3. Meus irmãos, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, ser sábio ao próprio olhar é muitas vezes, guardadas as proporções, você ter aquele comportamento de Maria. Aliás, de Marta, né? Senhor, olha quanta coisa eu estou fazendo, o Senhor não vai mandar ela trabalhar comigo? E às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja vivendo isso de formas díspares. Uma delas é quando a gente acha que está carregando o piano sozinho, não tem ninguém para ajudar a gente. A gente não faz mais com alegria porque está reclamando. Ninguém vê o que eu estou fazendo, ninguém observa. Ninguém me dá um tapinha nas costas, ninguém fala meu nome lá na frente. Ó vida, ó dia, ó azar. Esse é um lado. E o outro lado, querido irmão, é quando alguém chega, não procura o seu lugar e depois se vê meio que largado na igreja e fala, não vou ficar mais, porque nessa igreja ninguém me deu valor, ninguém olhou para mim, você nunca se apresentou, você nunca descobriu qual que é o seu dom, você nunca olhou como eu posso servir essa igreja, você nunca procurou um pastor para conversar sobre isso, você nunca procurou um presbítero, você nunca falou com ninguém e é desonesto depois para sair lá fora e falar, não me olharam, não me viram. Desonesto.
Quanta gente sai, vai para fora da igreja e vai falar: lá não me deram oportunidade. Você nunca procurou. Nunca. Bora para frente, querido irmão. Versículos 17 a 20, Paulo vai falar conosco. Meu irmão, seja intencionalmente bom. Arranja coisa para você fazer diferença. Não seja alguém que está nessa vida aí a passeio. Mas se você viu uma oportunidade de ajudar, faz. Tem um cego para ser atravessado na rua, vai lá, seja o seu braço a guiar o dele. Se tem alguém precisando, realmente dê uma oferta, ajude, se envolva com a sociedade. Porque é assim que a igreja, irmãos, promove também a questão de ser conhecida, ser vista. Trabalhe o melhor que você puder. A tendência, irmãos, quando nós agimos assim, para que a gente não venha a ser taxado, pastor, mas se a gente só faz bondade, a gente é taxado de bobo. Eu quero te dizer que é isso mesmo. É ser taxado muitas vezes de alguém que as pessoas podem se aproveitar, porque você é bonzinho, você é boazinha. Mas o fato, meu irmão, é que você precisa se lembrar de onde você foi tirado. Você precisa se lembrar que Jesus não veio em momento nenhum para receber a glória do povo. Jesus veio para morrer numa cruz e ressuscitar. E você nessa vida não está aqui para ser glorificado. Você não está nessa vida, meu irmão, minha irmã, para mostrar para as pessoas que o seu sucesso do Evangelho é os bens que você tem acumulado. Mas você está nessa vida para levar pessoas para o céu. Você está aqui para levar pessoas a conhecerem Jesus. E com isso, muitas vezes a gente perde mesmo, porque a gente vai doando, a gente vai abençoando, a gente vai conversando, a gente vai ajudando, e alguns exploram mesmo, mas a gente precisa ser consciente que a gente faz isso porque a gente quer imitar Jesus, e a gente espera que o Espírito Santo trabalhe naquelas vidas. A gente lança sementes, mas quem faz com que elas frutifiquem é o Senhor, que é o dono da colheita. Com isso, querido irmão, a gente vai chegar no versículo que nós lemos juntos, o versículo 21. Antes dele, você precisa experimentar confiar no Senhor, 19, e viver exercendo bem, o 20. Mas o versículo 21 vai sintetizar algumas coisas para a gente fechar essa palavra nessa manhã. Você lembra do que você leu? O texto diz assim: não te deixes vencer pelo mal. O que isso significa, meu irmão? Isso significa que viver o Evangelho nos nossos dias é uma batalha. E que você pode ser vencido, você pode levar realmente uma coça, se você não tiver uma visão correta de onde você está. Esse é o ponto que nem sempre a gente observa. Não te deixes vencer. Saiba que você está numa luta, numa guerra, numa batalha. E não existe batalha de um sozinho. Tem um oponente. Tem um adversário. E o texto diz, irmãos, que o adversário é o mal. O texto diz que aquele sistema de coisas que está lá no versículo de número 2, aquilo age contra você peremptoriamente. O pensamento desse mundo, irmão, irmã, não é um pensamento neutro, é um pensamento para te tirar da presença de Deus, para que você desanime de cultuar, para que você não entre no culto com o coração rendido, para que você não veja a pessoa perto de você como um irmão, como um redimido, como um santo no Senhor. É um pensamento para te levar a todo dia alguém injustiçado, você se vê como alguém que está sempre na pior porque alguém está fazendo mal para você. E você não enxerga que isso é o seu adversário, como Paulo diz em Efésios capítulo 6. A sua luta não é contra o sangue e a carne, mas a sua luta é de fato contra aquele que quer te tirar da presença de Deus e te destruir. Ele quer te arrebentar por inteiro.
Então, meu irmão, vigie para que você não seja vencido pelo mal. Mas a segunda frase desse versículo diz que a forma de você vencer o mal não é indo para a internet e ficar vociferando. A forma de você vencer o mal não é você ler a Bíblia sozinho, só para você e orar para você mesmo. A forma de você vencer o mal é você juntar tudo isso que você viu antes e exercer o bem por onde você passar. E isso traz para nós, irmãos, um sentimento de que nesse tempo, embora o mundo diga para você ficar isolado, distante, você precisa criar maneiras de se aproximar das pessoas. Você não pode sair tocando todo mundo, é verdade. Você não pode ficar aglomerando, é verdade. Mas você precisa exercer o evangelho, é verdade também. E como é que essas coisas são realmente vividas e como que elas são conciliadas? Esse é o seu desafio de todo dia. Ser crente, apesar de todas as limitações desse tempo. Pensa comigo para a gente fechar. Quem tem uma pequena empresa teve que se reinventar nesse tempo de pandemia. Porque sabia que ou vendia, ou fazia os seus produtos, ou exercia o seu serviço, ou quebrava. Faça isso pelo evangelho. Quem passou por essa pandemia, irmãos, dependendo do seu patrão, sabendo que precisava estar ali, teve que enfrentar. E continua tendo. Nós deveríamos ter essa mesma mentalidade do evangelho. Nós deveríamos ter essa mesma visão. Entendendo que às vezes a gente tem desafios para serem conciliados, mas eles estão aí para serem vencidos. Quando Neemias foi chamado para largar o muro, porque os seus inimigos queriam que ele se desviasse daquela função, 5 vezes eles mandaram mensagens para Neemias para que ele parasse. 4 vezes ele respondeu: olha, eu estou fazendo grande obra. Em outras palavras, eu não tenho tempo a perder com as insinuações desse mundo. Na 5ª vieram ameaçá-lo e ele se manteve fiel e firme no seu propósito. Quando eu comecei essa palavra, querido irmão, eu te perguntei: as coisas estão difíceis? Eu te perguntei e te provoquei: já pensou como é que vai ser no próximo ano? Eu queria que você tomasse uma decisão de que independentemente do que vier, com você vai ser diferente, porque você vai ser um abençoador. Você vai ser um crente. Pode encontrar qualquer podridão, mas comigo não, porque eu sou do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor. Porque o que Paulo chama aqueles irmãos há quase 2000 anos atrás, e o que ele chama cada um de nós nesses nossos dias, é que nós sempre nos lembremos qual é a essência do evangelho, Pai. Que nós nos lembremos, ó Deus, da tua palavra antes de qualquer outra coisa. E que a tua palavra, ó Deus, não seja apenas um conselho, mas seja a autoridade na nossa vida. Seja, ó Deus, a régua, seja o padrão, seja, ó Deus, a nossa fonte de bênçãos. Que a tua palavra, ó Deus, seja de fato aquilo que move o nosso coração a cada dia. Senhor, nesse mundo de tanto desespero, de tanta loucura, fortalece a tua igreja nessa manhã, Senhor. Fortalece o irmão que está desanimado, que está cansado, que já apanhou tanto da vida, ó Deus, que muitas vezes está descrente. Está andando, ó Deus, no piloto automático, não sabe mais, ó Deus, como discernir esses dias. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito envolva a tua igreja. Que nós, ó Deus, sejamos servos do Senhor a todo tempo.
E, ó Deus, que os desafios desse nosso mundo sejam vencidos pela Tua igreja. Senhor, eu quero te ser grato aqui, ó Pai. Louvar o Teu nome. Ó Deus, já tem mais de um ano que nós estamos lutando, ó Deus, diante, Deus, de um cenário tão desfavorável. Mas eu te agradeço porque o Senhor tem nos preservado, tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos conduzido. Senhor, bendito seja o Teu nome, porque o Teu braço forte tem nos cuidado e fortalecido a cada dia. Que o Senhor continue, ó Deus, ó Pai, preservando, livrando cada Teu servo aqui do mal, cada família aqui do mal. Guarda a nossa cidade, ó Deus, guarda o nosso país, ajuda-nos em nome de Jesus. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado de uma maneira, Pai, que as palavras não vão alcançar. O Senhor é bom, ó Deus, louvado seja o Teu santo nome. Fica conosco e que a Tua palavra, Deus, de fato encontre eco no nosso coração. Seja, ó Deus, respondida com as nossas atitudes, para a glória do Senhor, para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém.